é hoje, às 8 da manhã, no Alto Esporte. Gazeta Rural. Oferecimento Sambras é sabor. Olá, muito bom dia. O Gazeta Rural desse domingo está no ar. Muito obrigado pela sua companhia. E no programa de hoje você vai ver: projeto da ONU busca impulsionar a criação de peixes e camarão no Agreste de Alagoas. Cooperativa cria o primeiro confinamento coletivo para bovinos de Alagoas. Estudantes do IFAL plantaram muda de abricó, uma árvore frutífera que não é muito comum aqui no Nordeste. E vamos aprender a produzir uma pasta que pode ajudar na prevenção de doenças em árvores. Participa com a gente, é só enviar a sua sugestão para o nosso WhatsApp. Então anote aí o número 994030740. O Gazeta Rural está só começando. E Alagoas é o primeiro estado do Nordeste a receber um projeto da ONU para fomentar a aquicultura. A ideia é que, através da capacitação e assistência técnica, os aquicultores possam melhorar a produção e a renda familiar. As atividades do projeto começaram essa semana em 5 municípios do Agreste. O encontro foi realizado em um auditório no município de Coité do Noia, com a participação de aquicultores, que puderam conhecer o projeto Inovação Organizacional e Tecnológica da Aquicultura de pequena escala no norte e nordeste do Brasil. O programa foi desenvolvido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, com o objetivo de incentivar a melhoria da renda familiar dos aquicultores. Esse projeto ele vai trazer a aquicultura como a cultura que faz com que os pequenos produtores tenham um pouco mais de renda para ajudar na renda familiar. Também o peixe é uma proteína super saudável e completa, o que ajuda muito, às vezes, as pequenas famílias a se alimentarem, né? E assim a gente vai combatendo a insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? É quando a pessoa, às vezes, se alimenta de manhã, no café da manhã, e não tem certeza se vai se alimentar no almoço ou no jantar. Então, o nosso projeto ele vem trazer conhecimento técnico da FAO para esses pequenos produtores, para ampliar o conhecimento e melhorar a produção. Dados do IBGE mostram que em 2023 a produção da aquicultura alagoana gerou mais de 180 milhões de reais. 50% desse total vem da produção de tilápia, 23,7% de camarão e 20,9% de tambaqui. De acordo com o Ministério da Pesca e Aquicultura, Alagoas tem hoje 500 piscicultores e 150 carcinicultores, ainda com espaço para crescimento. A gente organizar, investir, os prefeitos entenderem que a aquicultura é uma grande ferramenta de combate à fome e também pode alavancar a sua economia, é o caminho hoje do Brasil, é desenvolver a aquicultura. Veja, a gente ainda está caminhando, né? Eu vejo que a gente ainda está no início, mas que a gente tem um potencial gigante. Ainda que esses produtores não estejam com a capacitação como eles gostariam e como a gente quer que eles estejam, a gente hoje já é o quarto maior produtor de tilápia do Nordeste e vem crescendo exponencialmente a produção do camarão, principalmente aqui no Agreste de Alagoas. Então é por isso que a gente traz essa missão, para que a gente reúna diferentes órgãos e dê a essas pessoas capacitação técnica para que eles possam se desenvolver e movimentar ainda mais a economia do estado de Alagoas. Alagoas recebe as primeiras visitas técnicas do projeto, que estão sendo feitas em parceria com o SEBRAE. 200 produtores alagoanos devem participar das atividades. Nossos consultores que vão fazer essa assistência técnica, eles vão acompanhar os produtores através de um aplicativo que o IBS que criou, foram capacitados e então a gente vai fazer esse acompanhamento. O que consiste o aplicativo? Ele analisa tanto o produtor como a sua propriedade, como sua produção. Então são esses 3 eixos que ele faz, além de fazer georreferenciamento do lugar, tirar foto, e ele vai analisar como é que está a situação inicial do produtor ali. Logo depois, esse sistema, ele gera um plano de ação e o produtor vai ver realmente onde há a necessidade dele, o que ele está precisando melhorar e como melhorar.
Os aquicultores alagoanos vencem desafios como alto custo de insumos e dificuldade para obter licenças ambientais. Ainda assim, no ano passado, os aquicultores associados conseguiram produzir mais de 1.000 toneladas de camarão. Para eles, o projeto de inovação é uma oportunidade de melhorar a produção. Muita gente, inclusive eu, a gente quando começou a produção aqui era muito... o amadorismo era muito. Com esse incentivo do SEBRAE, da associação, do Senar, vem ajudando muito a qualificação técnica de cada produtor. A gente tem todas as qualidades possíveis. A gente tem clima bem seco e quente. A gente tem águas salobras, que a maioria das vezes não dá nem para se usar para o consumo humano ou animal. Então a cassinicultura vem com essa possibilidade de você chegar no Agreste Sertão e produzir o ano todo uma cultura que a gente só produzia no inverno. Então a gente está conseguindo avançar, um pouco lento, mas está conseguindo avançar. E isso traz muita esperança para a gente. Eles vêm com uma proposta de assistência técnica, uma proposta de desenvolvimento da atividade, de robustez na nossa atividade. Isso vai fazer com que a gente cresça organizado e conquiste cada vez mais mercados. Muito legal. Capacitação é essencial para qualquer tipo de cultura, pois fortalece e melhora a produção. E Cooperativa do Litoral Sul criou o primeiro confinamento de gado coletivo do estado. A iniciativa já começou a apresentar resultados positivos. É craque. Por aqui, nada de animal no pasto, nada de espaço para caminhadas. O gado é criado dentro desses currais, na modalidade de confinamento. E para se montar uma iniciativa como essa, nem é preciso de muito espaço. Nesse terreno que vocês estão observando aqui, há uma área de confinamento de apenas 2 hectares, onde são mantidas 2.000 cabeças de gado. Animais que, quando chegam aqui, têm como objetivo engordar 90 quilos em apenas 3 meses. E para isso é preciso alguns cuidados na rotina diária dos bichos. O encarregado da pecuária na cooperativa Pindorama explica que os principais deles são com a água e com a alimentação, que é ofertada 4 vezes ao dia. Uma mistura especial do bagaço de sorgo, cana-de-açúcar, melado, enriquecida com sais minerais. A gente consegue fazer essa mistura diretamente dentro do vagão, misturador, e aí a gente traz para eles já o prato feito, a batida perfeita que está dando certo. E água à vontade? Água à vontade, com boia eletrônica, baixou ela completa, sempre limpa, que eu acho que é o ideal do confinamento. É a água, sempre limpa. Um outro cuidado que é preciso é com o conforto dos animais. Pela área do confinamento ser uma área aberta, que antes era destinada ao pasto, aqui não tem cobertura vegetal para que os animais possam se abrigar do sol. Então esse equipamento aqui acaba se tornando fundamental. Um aspersor que é ligado algumas vezes do dia, dependendo do calor, para que os animais possam vir aqui para se refrescar. Pensando bem, a gente fez o teste com os aspersores nos primeiros piquetes, nós vimos que deu certo. O gado procura um ambiente mais fresco, um ambiente que esteja menos calor, e assim ajuda até com que não levante poeira ao ele caminhar dentro do piquete, a temperatura baixa, e aí é sempre procurando um bem-estar animal. Atualmente, o rebanho de 30 produtores da região estão confinados aqui. Esse é um primeiro confinamento coletivo do Norte e Nordeste, né? A gente está protagonizando um novo momento, né, da pecuária de corte do estado de Alagoas, em fazer uma iniciativa dessa. Primeiro que a gente pega o subproduto nosso e transforma esse subproduto em uma proteína nobre, que é a carne, para alimentar o mundo, né? Depois a gente está contribuindo com o meio ambiente na hora em que esse produto, essa ração, né, esse alimento, ele fica dentro da indústria, né, que é o que está acontecendo agora, e não trafega, né, pelas estradas do estado do Nordeste, porque ele está gastando à toa óleo diesel, está poluindo o ambiente,
e a gente evita todo esse custo para que ele possa agregar mais valor para todo mundo. Uma iniciativa que tem dado certo, tanto que aumentou o lucro do gado que é engordado aqui. No projeto inicial seria entre 1,5 arroba a 2,5 arrobas. Então, dentro desse intervalo, está absolutamente cobrindo as nossas expectativas e deixando todos nós muito satisfeitos. Ganha mais a indústria, porque teve a ideia de fazer isso dentro dela, ganha o produtor, que no período de verão como esse agora, ele, em vez de ganhar, o animal dele está perdendo no pasto, e ele passa a ter uma segurança do que vai ganhar 35% de tudo aquilo que esse animal ganhar durante o período que ele passar dentro do confinamento. A cooperativa Pindorama já planeja aumentar a produção. O projeto para esse primeiro ano é 2.000 animais, mas a tendência é isso crescer muito, né? A gente pensava em dobrar, mas hoje eu já penso maior, né? Em função do bom resultado que está tendo. A gente sabe que o melhor momento para se confinar é o momento seco, onde não tenha o incômodo da lama, da chuva excessiva. Nós, como estamos começando agora, nós vamos aos poucos nos ajustando e vendo se é possível, né, continuar também engordando no período do inverno, mesmo que seja a metade do que está lá ou menos da metade. Mas a ideia é que ele fique ativo e a gente vendo qual é o número ideal para manter ali no coxo. Muito bem, um projeto que deve continuar e que possa aumentar ainda mais a produção no setor da pecuária, que é muito forte aqui no estado. E a seguir, estudantes do IFAL plantaram muda de abricó. A árvore vai ser usada para estudos. O Gazeta Rural volta já. .7001 Estamos de volta com o Gazeta Rural. Estudantes do curso técnico em agropecuária do IFAL plantaram um pé de abricó no campo Issatuba. A ideia deles é fazer estudos através desse plantio, já que a espécie tem vários benefícios para a saúde e é rara aqui no estado. Abricó, um nome pouco conhecido no estado de Alagoas, mas em Maceió é possível encontrar uma árvore dessa espécie com cerca de 80 anos e mais de 20 metros de altura. Fica numa comunidade católica chamada Juvenópolis, no bairro de Bebedouro. O pé de abricó, né, foi plantado aqui nessa comunidade católica por um padre chamado Pinho, né, entre 1945 a 1950. Reza a lenda que ele trouxe essa fruta do estado do Pará, já que é o estado onde tem mais concentração desses pés de árvores aqui no Brasil. E ele trouxe já justamente sabendo que a fruta em si ela tinha esses benefícios em relação à saúde e é uma fruta bastante gostosa em relação à comestibilidade, você pode também comer in natura. Ele é adocicado e lembra muito o sabor da manga e no finalzinho dá aquele saborzinho de tangerina, né? E essa espécie pode ganhar bom espaço em terras alagoanas, se o cultivo corresponder às grandes expectativas dos estudantes do Instituto Federal de Alagoas. Recentemente, eles fizeram o segundo plantio no estado. Como o Instituto Federal tem muitas áreas em relação à pesquisa, né? E sabendo do grande benefício que essa fruta, com essa planta promove, né? Foi também colocado em cima disso, né? Para que a gente pudesse fazer mais mudas dessa planta, já que só existe um aqui no estado, para que a gente pudesse, através dessas outras germinações, a gente fazer estudos e pesquisas para abrangir mais o benefício que essa planta e essa fruta promove em relação à saúde. E que benefícios seriam esses? Olha, o abricó em si, né, ele proporciona combate ao câncer, ajuda no emagrecimento, tem muita vitamina A, tem muita vitamina C, muita fibra, muita proteína, também pode combater as doenças cardiovasculares, enfim, e outros benefícios que o abricó também pode fazer com que a gente possa estudar em relação a ele. Com o plantio da segunda muda do abricó aqui no Campo Issatuba, a gente abre muitas portas para o estudo dessa árvore, que vai trazer diversos benefícios, inclusive na área de cosméticos, e vai poder contribuir diretamente com a agricultura e com a agroindústria de todo o estado.
E depois de tanto ouvir falar sobre os diversos benefícios que a abricó tem, vem aquela curiosidade para saber sobre o sabor. Por isso que a gente vai, a partir de agora, provar e saber como é que é, né? Doce, lembra mesmo uma manga, tem uma leve acidez e sim, com certeza dá para levar para casa. Além de poder ser consumida in natura, a fruta pode ser usada na produção de bolos, geleias, licores, são inúmeros produtos. A espécie vive em média de 110 a 150 anos. Consegue atingir de 18 a 21 metros de altura. Quanto ao período de germinação, as pesquisas apontam ser de 90 a 130 dias. E o peso do fruto pode chegar a quase 1 quilo. Para manter o cultivo em condições saudáveis, propícias ao bom desenvolvimento, é preciso ter alguns cuidados. O ideal é que o tamanho do berçário para o plantio da muda seja de 40 por 40 centímetros. A terra deve estar sempre úmida. Se possível, deixar uma coberta, especialmente nessa fase inicial, para que não haja impactos negativos numa exposição direta ao sol. De enxertamento a gente tira através dos galhos da árvore em si, né? E aí a gente consegue fazer com que esses galhos possam revigorar e fazer com que ele crie raízes para que a gente possa fazer o plantio. Na forma da semente, a gente espera um tempo de secagem da semente, o tempo ideal para que a gente possa fazer com que essa semente vá para a terra, uma terra fértil, colocar ela em terra rasa para que ela possa gerar em si a planta para que a gente possa, enfim, fazer com que ela se torne uma árvore. Que tempo ideal seria esse? Para germinar na forma de semente vai de 120 a 60 dias, de 60 a 120 dias para poder germinar. Mas é certo que o clima e o solo no estado dão boas expectativas de que pode haver maior produção da espécie aqui. É necessário um cuidado, né, principalmente em relação à questão do clima, mas a cultura sim tem condições de se estabelecer aqui na região, né? No momento do plantio é necessário um cuidado, uma atenção em relação à colocação da muda, né? Fazer adubação, fazer uma cova apropriada que ofereça ali uma boa estrutura, que ofereça um solo úmido em condições com uma boa adubação para estar estabelecendo essas mudas da cultura, né? A gente tem muitos desafios do ponto de vista de levar essas informações para os agricultores, para as pessoas que se interessam, né, em buscar esse conhecimento. E é o grande objetivo, levar ela para a comercialização em relação a frutíferas no nosso estado. Que legal, fiquei curioso para provar, né, para sentir o sabor dessa fruta. Muito bem, e logo depois do intervalo, a gente vai aprender como produzir e usar a pasta bordaleza para prevenir praga das plantações. Voltamos já. Hoje tá para o agro. Estamos de volta com o Gazeta Rural. Uma das maiores dificuldades que os produtores de laranja enfrentam é o ataque das pragas, que pode prejudicar toda a produção. Uma alternativa que vem sendo usada para a prevenção de doenças em frutíferas é a pasta bordaleza. Quem já começou a usar tem notado os resultados positivos. A propriedade do Natan tem quase 6 hectares. Fica no assentamento Zumbi dos Palmares, no município de Branquinha. Aqui o produtor trabalha com várias culturas. A principal é a da laranja. Recentemente a plantação do Natan foi atacada pela gomose dos citros. A doença vai danificando aos poucos a planta, deixando esses cortes, como se um facão tivesse cortado parcialmente. Logo, a casca apresenta fragilidade, se quebrando facilmente. A gomose dos citros, ela ataca o tecido vegetal da planta na base. Ela vai matando aquele tecido. Quando ela consegue circular toda a planta, não passa mais água, né, nem seiva e nem os nutrientes. Então a tendência daquela planta é morrer. Ela vai murchar e morrer. Então ali não tem mais o que fazer. Mas enquanto ainda tem um tecido, ainda não foi totalmente atingido, a gente pode fazer uma atividade curativa na planta.
Para não infectar toda a plantação, o produtor rural começou a testar a pasta bordaleza. Já está vendo os primeiros resultados, que é evitar justamente que a doença ela venha a danificar, a matar a nossa laranjeira, né? Se proliferar. Então a gente assim, está numa fase inicial, numa fase de experiência, e assim, ao longo do tempo a gente vai vendo e fazendo essas observações, fazendo essa comparação para ver, né, o quanto melhorou nessa questão da proteção, da prevenção. Essas marcas na cor azul, na base da planta, já é a pasta bordaleza aplicada. A proposta é controlar e prevenir do fungo aquelas que não foram atacadas e cicatrizar as que apresentam danos. A pasta bordaleza é um fungicida que a gente pode, alternativo para o agricultor, e a gente usa após as podas, principalmente no período do verão. Acabou o inverno, foi feita a colheita da safra e então a gente entra com o manejo de poda. Depois da poda, a gente realiza a aplicação da pasta bordaleza para prevenir a doença que a gente conhece aqui por gomose dos citros, que é um fungo que ataca os tecidos da planta, pela raiz, pelo tronco. Quando a doença já está no pomar, ela também age como curativo, preventivo e curativo. Ela pode ser usada em todas as frutíferas quando se realiza a poda, porque quando você retira o galho, aquela abertura pode ser porta de entrada para fungos, né? Patógenos que vão prejudicar a planta. Então quando a gente passa a pasta bordaleza em goiabeira, na laranjeira, em outras frutíferas, a gente age como o curativo daquela cicatrização melhor. Então ele pode ser usado em qualquer frutífera. Para produzir a pasta bordaleza, você vai precisar de sulfato de cobre, calvigem e água. Como usaremos apenas 1 litro de água, a proporção é de 100 gramas de sulfato de cobre e 200 gramas de calvigem. As substâncias custaram cerca de R$ 5,00. Esses produtos eles devem ser dissolvidos em 2 baldes. A gente precisa de 2 baldes para dissolver. Eles não podem ser misturados juntos. Então a gente pega 2 baldes plásticos, dissolve o produto e quando tiver dissolvido, nós vamos pegar o sulfato de cobre e adicionar dentro do balde de calvigem. E então fazer a mistura. Misturando até ele ficar homogêneo, e então a pasta bordaleza está preparada. Com a pasta bordaleza pronta, chegou o momento da aplicação. O ideal é que a proteção seja aplicada até a altura aproximadamente de 1 metro. Claro que isso depende do tamanho da planta também. Na medida que a poda é realizada, aplica-se a pasta. A aplicação da pasta bordaleza, a gente vai colocá-lo nas partes que foi podada e também a uma altura de 1 metro da planta, em todo o caule dela da laranja, para proteger todo aquele tecido da planta, do ataque do fungo. Depois repete daqui a 1 ano. Isso. No próximo ano, de novo, essa aplicação, porque a doença já está presente no solo. É um fungo de solo, então se a gente não fizer esse tratamento anual, a gente vai acabar perdendo a planta. Então, o manejo ele é fundamental para que a gente tenha um pomar saudável. As orientações técnicas do Douglas já trazem resultados por aqui. O acompanhamento é feito através do Senar. Durante 2 anos, a equipe técnica presta assistência. O técnico ele acompanha em torno de 30 produtores. Ele vem mensalmente na propriedade, faz o acompanhamento junto do produtor, vê quais são as problemáticas da propriedade, para assim chegar junto com o produtor com soluções, para posteriormente ter um melhor retorno produtivo e assim por diante. Agora o Natan, então, pode dormir um pouco mais tranquilo. Muito tempo a gente vem sofrendo com uma problemática muito grande, que é a questão da doença que causa a morte da laranjeira, né? Nosso sítio tem sofrido muito com isso e o agricultor há muito tempo tem se encontrado sem saber o que fazer, né? Mas graças ao acompanhamento que os técnicos têm feito com a gente aqui, o Senai tem nos dado esse apoio, a gente tem identificado esses problemas e vemos tratando aos poucos para que isso não venha no futuro nos trazer grandes prejuízos. E com essas dicas valiosas para você que é produtor de laranja, o Gazeta Rural fica por aqui. As reportagens dessa edição você confere na nossa página no G1 Alagoas ou no Globoplay. Um ótimo início de semana e até o próximo programa. Até lá!
Gazeta Rural. Oferecimento Sambras é sabor.